A Bíblia diz assim: então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? Respondeu Jesus: deixa assim por enquanto, convém que assim façamos, para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Olha aí, assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então, uma voz do céu disse: este é o meu filho amado, em quem me agrada. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Jesus teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordem a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isso te darei, se prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou e anjos vieram e o serviram. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, abençoa que essa palavra, o seu povo, fale aos nossos corações. Nós queremos ouvir a sua voz, que possamos tirar lições, ó Deus, desses textos para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Pode se assentar. Obrigado. Glória a Deus. Eu quero discorrer desse texto com você e tirar algumas lições desses textos que nós lemos. Jesus, ele é filho de Deus. Jesus, ele veio para a terra com um plano. Então, Jesus, ele veio começar seu ministério, meus irmãos, após o batismo. Então, aí, que legal, vocês que se batizaram, vocês vão, é o começo, é a largada, é o início da jornada. E Jesus, ele se batiza agora ali no Rio Jordão, com João Batista, e eu tive o privilégio de estar lá no Rio Jordão, de batizar as pessoas lá e de ser batizado lá novamente. Foi muito legal, uma experiência muito, muito gostosa. Então eu vi ali o Rio Jordão, tive o entendimento do que é o Rio, o que ele representa, mas enfim, o batismo é o início ali daquela jornada. E agora, após o batismo, o que acontece? O texto que nós relatamos: o céu se abre. Isso mostra como que Deus ama quando uma pessoa se batiza, como Deus ama quando uma pessoa toma essa decisão de se entregar verdadeiramente para Jesus. E essa decisão é tão importante que o que acontece? Na hora que o povo é batizado, que Jesus é batizado, que ele acontece, o céu se abre, uma voz do céu é ouvida dizendo assim: esse é o meu filho amado, em quem me compraz, em quem tem prazer. Então eu tenho para mim que quando nós tomamos essa decisão de se entregar, de se batizar, no mundo espiritual, é isso que Deus está falando para a gente: ser meu filho amado. Glória a Deus pela sua vida, porque você está tomando essa decisão. Mas então, irmãos, a partir desse momento que uma pessoa se entrega para Jesus, agora começam as lutas, agora começam as dificuldades. A caminhada com Deus não é uma caminhada fácil, Mônica. Não é uma caminhada fácil. Porque agora, Jesus entrega a vida para... Ele se batiza, na verdade, é como se ele se estivesse entregando uma proposta de Deus. É como se ele estivesse entregando ali o seu coração para Deus e começar o seu ministério. E quem vai começar agora? O inimigo, ele aparece. O inimigo das nossas almas aparece. Agora um diabo entra na história. E lembrando que até 30 anos de idade, a Bíblia não relata para nós o que aconteceu com Jesus, mas provavelmente o diabo, já sabendo que ele era filho de Deus,
Deve que tentou tentá-lo de todas as formas. E falando assim, cara, esse cara não erra, esse cara não pega. Eu coloco tantas situações diante dele para ele cair, para ele pecar, porque esse é o propósito de Satanás. A partir do momento que você se entrega para Jesus, o trabalho dele é o quê? Tentar te afastar de Deus, tentar fazer você pecar, tentar fazer você errar o alvo, tentar fazer você negociar com aquilo que Deus te entregou. E agora, parece que, sem sucesso, aos 30 anos de idade, quando Jesus vai começar seu ministério, o que acontece? Esse negócio é pessoal. O próprio Satanás agora se coloca diante de Jesus e começa agora a tentação. E todos nós sabemos sobre a tentação, o relato da tentação. E aí começa esse diálogo entre Satanás e Jesus, o diabo tentando a Jesus Cristo, tentando fazer ele se perder, ele cair, ele blasfemar, ele se desviar do propósito. Mas glória a Deus que ele se mantém firme até o final. E eu quero trazer algumas lições sobre esse texto para nós. E a primeira, e o nome da mensagem é Lições da Tentação. E eu quero tirar lições daqui para a minha vida. E eu quero trazer também algumas lições para a sua vida. Então se arreje, porque você pode aprender algumas coisas aqui, pode acrescentar na sua vida espiritual. Então, a primeira coisa que eu aprendo aqui nesse texto, que quem leva Jesus para o deserto não é o diabo, é o Espírito. É o Espírito Santo que leva Jesus para o deserto. Não é o Satanás. É o próprio Espírito que leva Jesus para o deserto. Por que será? E às vezes a gente associa o deserto como algo tão ruim e a gente pensa que é o diabo que nos leva para lá. Eu que estou passando prova, é o diabo que está fazendo com que eu sofra, que eu viva isso, aquilo outro. Mas a Bíblia está dizendo que é o Espírito que leva Jesus para o deserto para quê? Para ele amadurecer, para ele crescer, para ele realmente se arrependar, para ele suportar as coisas que estão por vir. Irmãos, é o Espírito que nos leva ao deserto. É o Espírito que nos leva para esse lugar de instabilidade, de esterilidade, esse lugar também de dependência. O deserto existe para que a gente dependa de Deus. O deserto não é só lugar de luta, de provação, de necessidades. É o lugar também de você depender de Deus. Ah, se não fossem os desertos da nossa vida. Ah, se não fossem os momentos difíceis. Ah, irmão, talvez nós não estaríamos buscando a Deus. Então a primeira lição desse texto que eu abri é que o Espírito é que nos leva ao deserto. Quando eu era mais novo, eu gostava muito de astrologia, de estrela. Eu via muitas coisas assim. Você sabia que é no deserto que eles colocam os telescópios para eles conseguirem ver e enxergar e ouvir com mais eficácia tudo aquilo que as pesquisas que eles estão fazendo? Isso mostra para nós também que é o deserto é o lugar de ter mais sensibilidade para ouvir a Deus, para aprender a ver e enxergar as coisas que Deus quer fazer na nossa vida. Então, a primeira coisa que eu tenho nesse texto é que o Espírito que nos leva para esse lugar. Então, o Espírito Santo, ele tem um propósito, ele não erra, ele é Deus. Ele sabe que ele está te levando para um deserto. Ele sabe, né? E a Bíblia fala que ele impeliu Jesus para o deserto, e impelir a levar, a ejetar e colocar ele lá. Então, a primeira coisa, que às vezes quando você estiver passando por um deserto, você não pode falar, é isso aqui. Ah, eu estou nesse deserto, o diabo que me trouxe aqui. Segundo a palavra de Deus, nesse texto que nós lemos, foi o próprio Espírito Santo. O próprio Espírito que veio sobre ele como forma de pomba. Depois, é como se a gente fizesse isso aqui, ó. Eu vou começar a te preparar, Jesus. A sua missão é muito grande. Você tem um plano muito grande para cumprir na terra. Não vai ser fácil, mas olha, eu vou te preparar. A segunda coisa que eu aprendo desse texto é que o diabo existe. Gente, o diabo não é uma lenda. Ele não é um ser imaginário. Ele não é um personagem folclórico. Ele não é uma energia negativa. Ele existe. Ele é o nosso enganador. Ele é enganador. Ele é aquele que nos engana. É aquele que luta contra nós. É o príncipe da potestade do ar. É o Deus desse século. É a antiga serpente. É o leão que anda ao redor tentando nos tragar, para nos destruir. Esse é o diabo.
O diabo, enquanto a gente está aqui, sabe o que ele está fazendo? Ele está tentando te destruir. Ele tá fazendo esquemas para fazer com que você caia, que você não vão para o seu propósito aqui na terra. Então, o diabo, ele existe. Ele não é um ser imaginário, ele é real, ele está ao nosso derredor. Ele está vendo o que está acontecendo, ele está acompanhando os seus passos. Se você falou, ele sabe, ele escutou aquilo que você falou. Ele escuta as promessas de Deus sobre a sua vida. Ele sabe quando você se levanta para orar, para ler a Bíblia. O que é tão difícil, gente? Eu falei de manhã aqui. Por que você tem tanta facilidade para acordar cedo e fazer uma academia? Por que você tem tanta facilidade para acordar cedo e correr? Eu estou falando de exemplos de coisas que eu faço. Por que você tem coragem de maratonar séries da Netflix e tá tudo bem? E glória a Deus, você pode estar cansado o que for para fazer essas coisas, você consegue fazer. Comece a ler aí. Fale assim no seu coração. Ou diga em voz alta aqui mesmo, faz um voto aqui na igreja. Hoje, a partir de hoje eu vou começar a ler a Bíblia. A partir de hoje eu vou começar um jejum. A partir de hoje eu vou começar a me dedicar mais às coisas de Deus. A partir de hoje eu serei mais fiel na igreja. Eu não perco o culto, eu não perco uma célula. A partir de hoje eu vou servir o meu melhor. O diabo ele escuta e fala, deixa eu lutar contra você, porque ele quer te impedir. Ele não pode ter mais essa comunhão com Deus. Então o papel dele hoje, meus irmãos, é te impedir. E às vezes você não liga no mundo espiritual e vai viver e vai achando que isso são coisas naturais, mas são estratégias dele para quê? Para roubar o seu propósito, para te paralisar, para te prender. Então eu aprendo nesse texto que o diabo existe. E muitas das vezes o diabo, ele não vai aparecer para você com tridente e com chifre. Não vai ser assim. Ele vai vir de uma maneira sutil, né, colocando uma coisinha, uma outra prioridade aí no seu coração, colocando algumas propostas assim. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. É assim que o diabo faz, ele engana, ele é sutil, ele promete uma coisa e dá outra. Ele promete alegria, ele traz tristeza, promete vida, traz morte. É assim que o diabo age. Uma coisa que eu vejo nesse texto também é que ser tentado não é pecar. Jesus, ele está sendo tentado pelo diabo. E Jesus, ele nunca pecou, um único. E olha, gente, como 100% homem. 100% homem, ele não pecou, ele resistiu. Durante toda a sua vida terrena, ele não pecou uma só vez. Glória a Deus, que homem. Então, ele mesmo sendo tentado, ele não pecou. Então, pecado é você ceder à tentação. É o diabo colocar isso em você, comer. Quem já pescou aqui? É isso. Daí você faz uma isca bacana, joga lá no peixe, peixe verde, a isca sempre sem peso. É isso. É quando você morde a isca. É quando você cede. É quando você se inclina para aquilo que o diabo está armando contra você. Então, mais uma lição. Ser tentado não é pecado. Você pode ser tentado. Você pode ser levado a ser induzido ao erro e mesmo assim não errar, não pecar, não perder a meada, não perder o alvo. Uma outra coisa, irmãos, que mesmo você sendo cheio do Espírito Santo, porque Jesus ele está aqui jejuando. A Bíblia não fala que Jesus estava orando, mas provavelmente ele estava orando. Ele era um homem de oração, mas os 3 evangelhos vão falar que ele estava jejuando. Então, você sabe que através do jejum, você o quê? Se fortalece espiritualmente, não é verdade? Quando você começa a jejuar, você fica no óleo, você fica forte espiritualmente. Então, eu aprendo que ele não se afasta de nós, mesmo nós sermos filhos de Deus. Quem Jesus acaba de escutar ali após o batismo? Esse é meu filho amado. E agora ele está se consagrando. Mesmo sendo cheio do Espírito Santo, e mesmo sendo filho de Deus, o diabo chega perto de Jesus. Mesmo você estando na igreja, sendo filho de Deus, estando cheio do Espírito Santo, jejuando, lendo a Bíblia todo dia. O diabo todo dia, irmão, ele vai aparecer para te tentar. Né? A sua vida com Deus, eu vou falar daqui a pouco, ela não vai impedir com que o diabo te tente. Infelizmente. Você não está isento às tentações do inimigo. Ele vai te tentar, ele vai continuar te tentando. Então, jejum e oração, não vai fugindo do diabo. Não manda ele correr, mas o que? Te deixa mais forte para enfrentá-lo. Então, nem ele que fugiu, você que ficou mais forte. Então, vai aprendendo aí. Você que fica mais forte. Jesus, gente, ele está aí no jejum bruto. O que ele está fazendo? Ele está nutrindo a vida espiritual dele.
Ele está aqui numa missão. Eu postei essa semana no meu Zap, porque Jesus sabia da missão dele. Sabe o que ele estava fazendo aqui no jejum? Se preparando para a missão dele. Ele sabia da missão que ele tinha, de salvar o mundo, curar os enfermos, dar vista aos cegos, libertar os cativos e principalmente se entregar naquela cruz para dar salvação por todos nós. O que ele faz? Ele está se preparando para a missão. Ele entrou para a missão de cabeça, com compromisso. Ele não fez as coisas de qualquer maneira, não. Ele não fez um jejumzinho, não. Ele não ficou brincando com Deus, não. Ele foi sério no propósito. Ele se entregou de corpo, alma e espírito. Você se entrega realmente para o propósito? A Bíblia diz, irmãos, que ele ficou ali 40 dias e 40 noites, sem comer, jejuando. E a Bíblia diz que agora ali, ele teve fome. E é nessa hora da sua necessidade, da sua fragilidade física, que o diabo chega. É assim que o diabo vai fazer, meu irmão. Muitas das vezes ele vai fazer assim. O inimigo sempre tentará distorcer a nossa identidade em Deus. E agora começa o diabo com as tentações. Jesus tinha acabado de escutar do Pai que ele era o filho amado de Deus, e o diabo escutou ele e falou: é mesmo? Ele é filho amado de Deus? Deixa eu tentar distorcer aquilo que Deus disse. É sempre isso que o diabo vai querer fazer com você, distorcer quem Deus disse que você é. Muitas das vezes você erra. Qual que é o sussurro do diabo no seu ouvido? Se tu és o filho de Deus. Filho de Deus faz isso. Filho de Deus tem essa postura. Sempre o diabo vai vir com essa ferramenta para tentar o quê? Distorcer quem Deus diz que nós somos. Então, cabe a nós sabermos quem nós somos, a nossa identidade afirmada em Deus e resistir à tentação. Então começa o jogo. A primeira tentação é com a necessidade humana e a provisão do diabo. Jesus está com fome, e agora o diabo está vendo que ele está com fome. Está assim: você é filho de Deus mesmo? Por que você está passando fome? O seu Deus deu o dom do ouro e da prata. Não está escrito lá em Deuteronômio que ele humilhou no deserto para provar que nem só de pão vive o homem, que toda palavra sai da boca de Deus? O diabo sabia disso. Come, transforma essa pedra em pão. Mas Jesus, conhecendo a Bíblia, conhecendo a palavra de Deus, olha a importância de vencer as tentações, conhecer a palavra de Deus, é que Jesus ele responde com a Bíblia. Nesse texto que eu acabei de citar em Deuteronômio, Jesus ele declara: está escrito, nem só de pão vive o homem. Gente, o diabo ele faz a tentação progressiva. Ele começa com comida. Ele parte agora para o erro humano, e depois ele vai partir para a vaidade humana, para o poder, para a riqueza. É isso. Sempre a Bíblia está associando a tentação com comida. Olha lá, Raquel, com que o diabo ele tenta Adão e Eva? Com fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Olha como Esaú ele perde a bênção. Porque cedendo por causa de quê? Comida. Por causa de comida. E agora aqui de novo mais um episódio de comida. O diabo tentando os filhos de Deus com comida. Meu Deus, a gente não pode ceder. Então, irmão, olha lá. Sempre que você tiver uma necessidade, o inimigo estará pronto com uma proposta. Talvez você tenha uma necessidade lá dentro do seu casamento. Seu casamento está em crise. Sabe, ô bonitão, ô linda, sabe o que o inimigo vai fazer no momento de fragilidade do seu casamento? O diabo vai aparecer com uma proposta: tá brigando demais, tá em crise demais, ele vai botar o prato aqui, ó, faz sua esposa, tá aqui, ó. Você tá com dificuldade financeira, tá apertado, sabe o que o diabo vai fazer? Aqui, ó. Ganha o dinheiro fácil aí, rouba, faz uma apostinha. Entra nesse negócio disso. Eu lembro uma vez que eu estava com um irmão piedoso, um homem de Deus, mas ele estava passando tanta necessidade financeira, que ele me chamou na casa dele e falou assim: ô pastor, eu falei, diga, eu vou fazer uma coisa. Eu falei: ué, todo mundo faz coisas, o que você vai fazer? Eu vou roubar. Eu falei: quê? Eu assustei, quê? Olha o ponto, a necessidade era tão grande que o inimigo colocou tudo na mente, colocou aqui, ó. Tem um revólver ali, pede ali, tem uma situação. Acabou. Está satisfeita a sua necessidade. Necessidade suprida. Era isso que o diabo estava fazendo. Jesus supre a sua necessidade imediata.
Então, gente, o diabo sempre vai vir com uma proposta prontinha quando você tiver com necessidade. Vai estar com fome para você ver de qualquer coisa. O diabo aparece. O diabo aparece para fazer com que você caia. Então, a gente tem que aprender a dizer não para o diabo, a não fazer concessões com aquilo que o inimigo quer fazer. Então, ele aproveita essa fragilidade, né? Então, assim, né, que o inimigo haja. Olha lá, cuidar com a fonte de seus desejos imediatos. Ele pode te oferecer soluções e prazeres raros, a um preço alto demais. Vale a pena? Não vale. Não vale a pena negociar com o inimigo. Né? Tem uma frase muito legal que é: todas as maçãs do inimigo são bonitas, são atraentes, mas são podres, tem bicho por dentro. É isso que o inimigo oferece mesmo. Ele te oferece um prato muito bonito, mas ó, vai fazer mal pro estômago. Na hora que você comer, você vai, ó, nossa, que ruim que isso tem. Então, Jesus, gente, ele superou a tentação de suprir as necessidades imediatas. Ele superou a tentação de suprir as suas necessidades físicas. Ele teve fome, mas ele falou: estou com fome, mas o meu propósito aqui é jejuar. Não vou ceder. Não vou fazer aquilo que está fora do acordo meu com meu pai. Eu vou jejuar, eu vou me manter íntegro. E muitas das vezes você já tem um propósito, você tem um chamado, e o diabo vai te tentar com uma situação e você vai ceder. Não ceda. Jesus não quis ser imediatista. Ele não quis suprir as suas necessidades no momento. Ele estava com fome, poderia ter comido. Mas ele falou: não vou suprir. Eu vou esperar o Senhor. Jesus mostrou que não vale a pena errar o alvo. Então, a primeira lição que a gente aprende nesse texto é o quê? É com as necessidades humanas, imediatas, e sempre o inimigo vai ter uma proposta para nós. A segunda coisa, mais uma lição que a gente vê, é que o inimigo sempre tentará no seu ego ser notório, ser popular. Olha o que o texto diz no versículo 5 e 6. Então o diabo levou a Jesus à cidade santa e colocou na parte mais alta do templo e disse: se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordem aos anjos dele a seu respeito, com as mãos deles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. O que o diabo está tentando fazer aqui? Jesus fazer? Ser presunçoso, não confiar em Deus, confiar em si mesmo. Então, irmãos, o inimigo sempre tentará o nosso ego. Você é um cara. Ele tenta Jesus dessa forma. Se você é de Deus, se realmente Deus é em você, ele é seu pai, ele vai te proteger. Joga, pula. Mas esse tipo de atitude, de colocar à prova o Senhor, seu Deus, é presunção, é arrogância. É colocar o Senhor à prova, isso não provém de Deus. Assim que o diabo acha, meu irmão. Muitas das vezes ele fala assim: se Deus é bom, por que você está passando por essa luta? Se Deus é bom, por que nada dá certo para você? E a maioria das pessoas fogem da igreja por causa disso, porque entregam a vida para Jesus e na cabeça delas, o que tem que acontecer? Tudo tem que dar certo, não pode ter problema nenhum. Ninguém pode me tocar mais. E o que acontece? A pessoa não entende que o inimigo, ele vem com fúria sobre nós. E o que a pessoa olha, a primeira levantada do inimigo, a pessoa mete o pé, a pessoa foge, porque não está acostumado, não tem esse entendimento que o inimigo, ele vem contra nós. Então, Jesus superou a tentação desse sucesso reluzente, obtido ao custo da fidelidade. Então, irmão, o deserto vai mostrar para nós, a tentação vai mostrar para nós que você não precisa ser extraordinário. Você não precisa ser o cara: eu vou me jogar daqui, Deus vai me segurar. Porque o que é que o diabo ele deu o texto do Salmo 91. E o diabo conhecia a Bíblia, conhece a Bíblia. Mas ele não lê a Bíblia por completo. Ele distorce a Bíblia, ele é enganador. Então ele tira um trecho da Bíblia aqui, na hora que ele vai recitar para Jesus. Então, a palavra de Deus na boca do diabo, meus irmãos, não é a palavra de Deus, é a palavra do diabo. E o diabo aqui, ele fala a palavra incompleta de Deus, e Jesus dá nele fora. Então, você não precisa provar nada para Deus, né? Você
Deus, você precisa se manter fiel, não precisa ser extraordinário, você pode ter uma vida simples. E mais uma lição desse texto é que o inimigo irá tentar sua vaidade humana, o poder humano. E o que o diabo chega e oferece para Jesus? Tudo isso te darei se me prostrares e me adorares. Levarei a um alto monte e mostra todos os reinos no mundo. Não mostra porcaria, não. Não mostra coisa ruim, não. Não mostra proposta ruim, não. Só coisa boa. E ele tentando induzir Jesus ao quê? A vaidade humana, ao poder humano, à glória humana, à proeminência. O que todo mundo quer ter sucesso. Talvez muitos aqui querem ser notáveis, ter sucesso, crescer na vida. Eu quero ter tudo. Mas não é isso que o Evangelho está nos prometendo. E agora ele vai mexer com isso, com a vaidade, com o egoísmo humano, o desejo humano do poder, o sucesso, o estrelismo. Você pode ser o cara, você pode ser colocado num pedestal. Quantos não querem ser o centro da atenção? Se sim, o diabo já está conseguindo o que ele queria. Eu lembro que já teve algum tempo aqui, muitos anos atrás, alguns irmãos nossos que infelizmente, irmãos assim, né, entre aspas, pessoas que já faleceram na vida do crime, que eles faziam o quê? Rituais, cortavam o braço, misturavam sangue e bebiam para quê? Para obter sucesso, para obter notoriedade, para obter fama. Não, você vai ser invencível, você vai ser o cara, você vai ganhar tudo. Olha o Bob Dylan, um grande cantor aí, muito famoso. Ele entrega a sua alma para o diabo em troca da fama, em troca do sucesso. E ele dá um depoimento: eu não posso parar, porque ele me falou que eu tenho que fazer isso até o final. Ele fez um pacto. Já está destinado o seu futuro. Então, nós somos tentados, gente, a não depender do poder de Deus e depender do quê? De nós mesmos. Da nossa natureza humana, do nosso sucesso. Pega uma pessoa que tem muita coisa, tem muitos bens, muito dinheiro, muitas conquistas. Essa pessoa só pensa nela mesma, ela acha que ela pode tudo, que ela tem tudo. E é isso que o inimigo vai sempre fazer. O inimigo não vai vir para você, meu irmão, te mostrando porcaria. Ele não vai te mostrar coisa ruim. Ele não vai chegar com você com uma mulher feia, não, meu. Vai chegar com uma mulher bonita. Eu usei o exemplo de uma loira de olhos azuis, com vestido curto, um cara com um carrão, meu. E ó, tá buzinando ali, ele já tinha. Tá aqui, o inimigo vai vir assim. Ele não vai vir com coisa ruim, não. Ele não vai vir te oferecendo proposta ruim, não. Eu dei um exemplo aqui legal, aqui, mano. O povo se converteu aqui em março, aqui no passado. Uns caras fracos de feição, os homens feios, rapaz. Feio mesmo. Aí, os caras da vida toda aí, no bairro não arrumava nada. Converteu, começou a aparecer aquele tanto de mulher dos caras. Então, assim, presta atenção, meu irmão, você é laço. Você vai na vida toda, ninguém nunca deu a bola pra você. Agora você converte, entrega a sua vida para Jesus. Aparece esse tanto de gatinho te dando bola. Isso aí é o limite, tá colocando. O negócio, gente, que a gente aprende com isso é falar saio para aquilo que nos atrai. Você tem falado sai para aquilo que te atrai? Muitas das vezes são. Então, o inimigo vai vir em si mesmo. Um cara te mandando um zap ali, um bonito, uma bonitona. Vai ser assim. Não vai vir com um propósito ruim, não. Ele é bobo. Ele vai vir com tendente, com chifre que te assusta, não. Ele vai vir de forma sutil. Para quê? Para te seduzir. Para conseguir te enganar. Então, a gente tem que fazer isso. Então, tudo isso o diabo promete em troca de adoração. E somos tentados a querer poder para não dependermos de Deus. Jesus recusou todos os reinos da terra. De que adianta ganhar tudo o que sempre sonhou e perder muito do que realmente importa? Mas uma lição desse texto é que o diabo fala assim: eu vou te dar tudo, se prostrar e adorar. Mentira, porque ele não tem nada. Nem o inferno que ele vai morar nele. Ele vai estar ali sendo condenado para sempre. Olha como que ele é mentiroso. Então ele sempre vai nos enganar. Será que você tem escutado as mentiras ou aceitado as propostas do diabo? Espero que não. Então, só que uma lição boa, após essa aqui, é que nenhuma tentação ela dura para sempre. Sempre há tempo de refrigério. Após Jesus ter suportado todas essas tentações, ele não ter negociado a sua identidade e seu propósito, o que aconteceu depois? Os anjos vieram e lhe serviram.
Viver em tempo de descanso, de refrigério, de bênção. Gente, eu te garanto, todas as vezes que eu venci as tentações, depois veio uma bênção de Deus. E assim pode acontecer com você. Muitas das vezes você não está usufruindo de bênçãos de Deus porque você sempre sai da tentação. O diabo bate na porta e você atende. Coloca Jesus para atender a porta. Você que atende, abre a porta, Diabo, abre a porta, abre o quarto, abre o coração, abre a mente, abre tudo. E depois você está ali, ó, nossa, nada dá certo para mim, porque realmente você não tem contribuído, você não tem cedido à tentação. É claro que você se arrepende, Deus te perdoa, vida te segue, mas tem as consequências dos seus atos. Então, meus irmãos, como vencer a tentação? Muito fácil. Como que você vence a tentação? Jesus estava nutrindo a vida espiritual dele. Jesus, irmãos, ele não vai buscar Deus, não vai buscar o Espírito Santo. Ele poderia perder, assim como eu e você, se nós não nutrirmos a nossa vida espiritual. Se você não ler a Bíblia, se você não jejuar, se você não orar, se você não servir, se você não buscar Deus, você vai se enfraquecendo. Olha quem parou de buscar Deus. Olha quem parou de vir à igreja. Olha quem parou de jejuar, olha quem parou de ler a palavra, olha quem parou de vigiar, você vê, a pessoa vai descendo lá dentro abaixo, infelizmente. Eu não posso orar por você, eu não posso jejuar por você, eu não posso ler a Bíblia por você, eu posso para você, mas por você não. É uma disciplina individual que cada um de nós devemos fazer. É a academia espiritual do crente, jejum, oração, leitura da Bíblia, devocional, louvor, célula, culto. Isso nos deixa forte. Jesus, então, ele estava ali nutrindo a vida espiritual dele e ele vencia com jejum. O jejum é uma ferramenta para você nutrir sua vida espiritual. Você quer vencer a tentação? Jejum. Quanto tempo você não faz um jejum? Qual foi a última vez que você jejuou? Que você matou a sua carne? Que você disse não para si mesmo? Que você se absteve de aula em prol de um propósito? Jesus sabia que o propósito era muito grande. Jesus estava sempre orando. Jesus estava sempre jejuando, sempre vigiando, sempre fazendo a obra, sempre ligado nas coisas espirituais. Sabe, gente, por que a gente fala tanto? É porque a gente está muito enraizado aqui na nossa vida. A gente não abre os olhos espirituais para entender que tudo é espiritual e que a nossa vida depende da nossa vida espiritual. Você consegue enxergar pessoas que estão mal em todas as áreas da vida porque elas estão mal espiritualmente. Uma vez eu estava aqui num ambiente, eu fiz uma pergunta: quem está feliz com Jesus aqui? Quem está gostando da vida? Quem está gostando da igreja? A maioria das pessoas levantaram a mão. E eu sabendo que em alguns casos eu fiz uma reflexão. E a reflexão foi a seguinte: como num ambiente onde para a maioria das pessoas está tudo muito bem, tudo muito feliz, e alguns no mesmo espaço está tudo muito mal. A conclusão é: a maioria tem buscado a Deus. A maioria tem feito aquilo que tem que ser feito. E aquela pessoa que aquele dia a vida estava ruim, estava tudo ali não fazendo sentido, é porque aquela pessoa não estava buscando a Deus. Gente, Deus é a fonte de tudo. Se você não está bem com Deus, infelizmente, a maioria das áreas da sua vida ela vai estar fracassando também. Deus é a base de tudo. Deus é a base de tudo. Você precisa entender isso. Não adianta você tentar ganhar dinheiro, ganha dinheiro todo e deixa Deus de lado, mas você não vai ser feliz. Vai trazer uma falsa sensação de felicidade, mas lá no fundo do seu coração você vai falar: não, eu tenho dinheiro, eu tenho trabalho, eu tenho um bom casamento, os meus filhos estão encaminhados, mas aquilo que é mais importante, não está alinhado, irmão. Sabe por quê? Porque Deus tem um espaço dentro do seu coração. E esse lugar dele, ele tem ciúme de mim, de você. E a partir do momento que ele estiver te perdendo, o Espírito Santo vai te tocar. Porque assim que acontece comigo, assim acontece com você. Toda vez que eu vou deixando Jesus de lado, o meu tempo com ele, toda vez que eu não oro tanto, que eu não jejuo, que eu não leio a palavra de Deus, que eu não me inclino para as coisas do Espírito, é como se tivesse alguém batendo na porta do meu coração. Ei, não esquece de mim não, eu estou aqui te chamando, eu estou aqui te convidando. Então, como você se fortalece espiritualmente? Com jejum. Como você se fortalece com oração? Oração é a chave da vitória. Irmão, se você não ora, é presa fácil com o inimigo. Se você não ora, irmão, você não tem uma vida de poder, você não tem uma vida de intimidade com Deus. Muitas das vezes você vai obter intimidade com Deus através da oração.
Você precisa orar, gasta tempo com oração. O ministério de Jesus era baseado em oração. Jesus estava orando de madrugada, Jesus estava orando com os discípulos, Jesus estava orando em todo o tempo. Isso é para mostrar para mim e para você que a oração é importante, ela é prioridade. Então, um cristão que quer vencer as tentações, que não quer ser presa fácil para o inimigo, precisa de quê? Precisa de orar, precisa de gastar tempo na presença de Deus, precisa de oração. Mas uma coisa que você pode alimentar sua vida espiritual, a leitura da Bíblia. A leitura da Bíblia é importante demais nesse quesito. Como que Jesus ele vence o diabo? A Bíblia fala que ele venceu com a palavra de Deus. Jesus ele declarava aquilo que estava escrito. Eu fiz uma pergunta de manhã: você conhece versículos bíblicos? Você tem decorado versículos bíblicos? Se eu te perguntar alguma referência bíblica hoje, você sabe me dizer pelo menos 5 versículos de cor? Porque, irmão, vai chegar um tempo que você não vai ter o chat GPT na sua mão. Vai chegar um tempo que você não vai dar valor ao Google. Vai ter aquele tempo que você não vai conseguir perguntar a IA ou a Alexa. Tipo isso, né? Sei lá qual é o nome da moça. Ou a Siri. Você vai perguntar, irmão. Você nem vai ter para perguntar como que faz para resistir ao diabo. Como faz um versículo para vencer a pornografia. Um versículo para vencer a mentira. Você não vai ter ela na mão. Por isso que a Bíblia tem que estar dentro de você. Você tem que ser uma Bíblia ambulante. Para quando você precisar e as pessoas precisarem, você vai dizer para você, para os outros e até para o diabo: está escrito, Satanás. Como você sabe o que você deve ou não deve fazer? Lê na Bíblia. Como eu aprendi a não mentir, a não fazer coisa errada, a ceder às tentações, a não trair minha esposa, a não fazer essas coisas, porque eu sei que está escrito isso. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Não mintam. Antes fale a verdade uns aos outros. Então, aquilo que você lê, irmão, o Espírito Santo não vai te lembrar. Você está achando que tem coisas que você não sabe, que o Espírito Santo vai vir e vai iluminar a sua mente. Não, leia a Bíblia. Comece a ler a Bíblia, que na hora que você for tentar, o Espírito Santo vai trazer o texto. Está escrito lá na palavra de Deus, meu filho, que você não pode colocar o Senhor, seu Deus, à prova. Você não pode ter inveja. Você não pode fazer isso, que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida. Então você precisa conhecer a Bíblia, para quando o inimigo vir te tentar, você saber o que a Bíblia diz a seu respeito, e ela te nortear. E você tomar decisões e fugir da tentação baseada na Bíblia. Aquilo que a palavra de Deus está dizendo. Mas uma coisa, para você vencer a tentação, que é resistir ao diabo. A Bíblia fala para a gente não ter medo do diabo, gente. A gente tem que temer a Deus, o único que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno, só Ele. Mas o diabo nós devemos resistir. Nós devemos resistir ao diabo. Diabo, eu te resisto. Eu não aceito os seus planos na minha vida. E resistir e fugir é ser forte. Tem muita gente que não foge da aparência do mal. Tem muita gente que não foge da aparência do mal, que negocia, não resiste ao diabo. Muito pelo contrário, tem andado junto com ele. Ele está ali naquele caminho ali que você vai, então fuja, resista ao diabo. Olha, a Bíblia fala que o quê? Ele vai fugir de mim, de você, se a gente resistir. Então, em Hebreus 2:17 a 18, o próprio Jesus está falando isso aqui, o autor de Hebreus, a respeito de Jesus. Olha o que esse texto está dizendo. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos, a nós, em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus, e fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque ele, tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Ou seja, se Jesus conseguiu suportar, ele está falando, vocês também podem suportar. Se eu suportei para ser um exemplo, um modelo para vocês. É possível suportar. É possível vencer o diabo. É possível vencer as tentações. Hoje, meu irmão, qual é a sua tentação? Qual a proposta que o inimigo tem feito para você? Não ser de alguns conselhos práticos para te despedir nessa noite. Não tenha pressa de sair de um deserto sem antes aprender o que é necessário com ele. Os desertos são pedagógicos.
Quero te dizer que a tentação é do diabo, a provação é de Deus, Deus te prova, o diabo te tenta. Pode ser que no deserto você viva as duas coisas, tentação do diabo, mas Deus também te provando. Se você vai ser fiel e se você não vai desistir. Então tem muita gente que desiste na primeira prova. A primeira prova, gente, a vida não é fácil, não é um morango. Não vai ser fácil para entrar no céu, então não desista. Talvez é Deus que está te provando a sua perseverança, a sua coragem, a sua fé. O que eu mais sou provado na minha vida é em relação a tudo com Deus. Porque não é fácil realmente lidar com as pessoas e liderar a cela há mais de 10 anos. Sempre eu sou provado, eu sou tentado ao mesmo tempo que existe. Eu sou culpado, claro que não. Eu vou perseverar até o fim. Não compare seu deserto com o de outros. Não compare. Fuja da comparação, irmão. Tem tanta gente que cai na vida porque se compara um com o outro. Compara a vida, compara a fé. Não, gente, cada um é cada um. Deus age na vida de cada um. O que Deus está fazendo na vida da outra pessoa, às vezes com você não tem nada a ver, com você Deus vai trabalhando de jeito. Fuja da comparação. A comparação te adoece, a comparação te prende. A comparação, irmãos, ela não provém de Deus. Confie em Deus no deserto, depois o Espírito que o conduziu lá se encarregará em retirar de lá também. Se ele te levou para lá do Espírito, ele vai te tirar também. Vai vir refrigério. E há um oásis na saída. Ao resistir tudo, Jesus foi servido pelos anjos. Eu quero que vocês fiquem de pé para a gente terminar. E quem vai colocar uma música de declaro ali. Então eu queria mesmo hoje trazer essa reflexão sobre as lições da tentação. Eu queria que você lembrasse. Você vai ser tentado, o inimigo ele luta contra você, ele quer te destruir e vai colocar tentações para quê? Para te fazer você parar, para te impedir de alcançar o propósito de Deus. E qual que é a ideia aqui? Fazer como Jesus. Você vai passar pela tentação, você vai ter tentação. Mesmo você buscando a Deus, você não vai estar isento a elas, mas você vai permanecer, você vai resistir, você vai vencer. Se você fazer o que Jesus fez. Ele confiou em Deus, ele obedeceu a Deus, ele permaneceu na palavra, ele tinha a palavra dentro dele, ele permaneceu até o fim. Que assim seja comigo e com você. Feche seus olhos, vamos fazer uma oração, consagrando a nossa vida ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, apresenta aqui o seu povo, a tua igreja. Nós sabemos que o inimigo, Pai, ele tenta nos destruir. Ele está ao nosso redor, ou ao derredor, fugindo como um leão, buscando a quem possa devorar, e ele quer nos devorar, ele quer nos matar. Ele quer fazer com que a gente perca a nossa fé, a nossa vida, que a gente pare de servir. Ele, por isso que ele é o tentador, ele é o acusador, ele é o enganador. Ele é aquele que enganou Adão e Eva, é aquele que plantou ali uma semente de maldade ali no coração de Caim, é aquele que maquina o mal desde os tempos antigos até os tempos atuais. E ele tem um propósito só, nos afastar do Senhor, Pai. E para isso, ele tem artimanhas, ele tem estratégias, ele tem, ó Deus, os seus métodos e meios, ó Deus, para nos seduzir. Mas, Pai, em nome de Jesus, eu oro aqui para que esse povo dessa igreja seja um povo de olhos abertos, seja um povo, Deus, que vigie, um povo que ore, um povo que seja atento àquilo que o Senhor quer fazer. Então, Pai, em nome de Jesus, eu peço aqui em Senhor, revista cada um com o seu espírito, e que cada um seja fortalecido no íntimo do ser, para que resistam todo tipo de tentação. Ó Deus, todas as mais simples, todas aquelas mais, Deus, mirabolantes, daquelas mais arrebentadas pelo inimigo. Ó Pai, então em nome de Jesus eu oro aqui, pedindo fortalecimento para o seu povo, para os seus filhos. O Senhor nos leve em paz para as nossas casas nessa noite. O Senhor nos encha do Espírito Santo. E que o Senhor nos dê forças para vencer o pecado, o diabo, o mundo e a nossa carne. Assim nós oramos, agradecendo, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Dá um abraço ao Senhor e vai em paz. Em nome de Jesus.